Dados da Fundação Getúlio Vargas, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apontam que nos últimos 10 anos, apesar de um aumento importante no tempo de estudos, os mais pobres não conseguiram, apesar disso, elevar a renda. Eu vou chamar aqui o Rodrigo Maia, nosso editor-chefe do CNN Educação, para explicar esses números que são tão cruéis, né, Rodrigo Maia? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. São números realmente cruéis. Acho que a palavra que você usou é adequada, ou pelo menos curiosos no sentido negativo, em que a gente entende a desigualdade social continuando no país. Esses números estão aqui no telão para mostrar para vocês. São o seguinte, ó. Entre os mais pobres, sempre lembrando, fonte FGV Social, com dados da PNAD contínua do IBGE, né? Esses dados são os seguintes, ó. Entre os mais pobres, 27% estão passando mais tempo na escola. Então, primeira análise que você faz, bom, estão passando mais tempo na escola, terão mais oportunidades, mas a renda caiu entre os mais pobres, 26,2% a renda no trabalho. Importante, a renda no trabalho. Entre os mais ricos, 8,8% mais tempo na escola e a renda aumentou. 4,6%. Então, ou seja, claramente você vê aqui a desigualdade aumentando ainda mais pobres. A concentração de renda aumentando, né, no topo da pirâmide, que são os mais ricos. E o que a gente está vendo ali é que, literalmente, os mais pobres fizeram o dever de casa. Ou seja, você precisa estudar para você subir na vida. Ok, estou estudando, mas o que eles estão vendo? Uma queda na renda. Quer dizer, um contraste incrível. É um contraste incrível, Carla. Só que a gente tem que tomar o seguinte cuidado nessa análise para a gente não achar... E aí as pessoas podem falar assim, tá vendo? Não adianta nada então as crianças irem para a escola. Tem que trabalhar e a criança não vai para a escola. Não é isso. A gente tem uma questão aí da atividade econômica e eu conversei bastante com a própria Thaís Heredia, inclusive de manhã na rádio, para entender isso de uma forma mais completa. E veja, se você tem um país crescendo menos, desde as crises que a gente teve em 2015, 2016, da crise, 2015, 2016, um crescimento abaixo do esperado, você tem oportunidades de emprego criadas abaixo do esperado e entre os jovens você tem 30% de desemprego, o que acontece com a renda dessas famílias? Abaixa. Aí você tem esse 26,2%. Se você não cria oportunidades, as crianças, os jovens, como você falou, fazem a lição de casa, ficam mais tempo na escola, mas se elas não têm oportunidades, elas não conseguem levar renda para casa. Quando você vê aqui, ó, que eles ficam mais tempo na escola, os mais ricos, e eles conseguem levar mais renda para casa, por quê? Porque eles têm mais oportunidades. Então você tem uma realidade social em que você tem economia e educação conversando juntas ali para que a gente pense na desigualdade que tem no Brasil e como minimizar essa desigualdade, Carla. E a gente tem um outro fator, só para complementar. Desculpa, pode falar, Carla, perdão. Eu queria só terminar com relação a isso que você está dizendo, porque é verdade. Você está me advertindo aqui que não é uma relação de causa e efeito. Não. Ah, eu estudei muito, mas eu perdi renda. Não, não é isso. Quer dizer, existe todo um sistema econômico que não favoreceu a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho. Eu acompanhei a Thaís Heredia também, que explicou isso divinamente, como sempre. Então, esse mercado de trabalho não absorve essas pessoas. Ou seja, é até possível a gente pensar que se eles não tivessem ficado esse tempo maior na escola, teria sido ainda pior. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com essa análise, porque todo mundo olha e tem aquela interpretação Sim. que eu disse. Então, assim, o ponto quando a gente vê isso aqui, quando a gente fala, por exemplo, de crescimento, quando fala do PIB, quando fala de atividade econômica, desemprego entre os mais jovens, Carla, a gente está falando de oportunidade. Eu vou lá, me formo, né? Por exemplo, se a gente for para o ensino superior, Carla, saindo aqui da educação básica, por exemplo, indo para o ensino superior, quantas pessoas que estão formadas em diversos cursos superiores, que estão desempenhando outro tipo de trabalho, por quê? Porque não tem oportunidade. A pessoa não pode confundir assim, dirigindo motorista de aplicativo. Às vezes, sem nenhum demérito ao motorista de aplicativo, mas a pessoa, por exemplo, fez um curso de engenharia, é justo que ela busque uma oportunidade, por exemplo, como engenheiro, né? Então a gente tem essa questão. E o que eu ia dizer só para complementar e finalizar aqui, Carla, é a questão da qualidade do ensino, é a questão de currículo adequado e a questão da qualidade dessa educação. Porque às vezes não adianta você passar muito tempo na escola se você não tem uma gestão adequada. Se você não tem uma gestão adequada, que eu digo dos alunos, uma gestão da direção, formação de professor, currículo adequado à realidade tanto cidadã como a realidade profissional. Então esse é um outro ponto que não tem a ver com essa questão da atividade econômica, que é o ponto principal, mas também a questão da qualidade da educação é importante a gente notar, Carla. Sim, isso é vontade política e vontade da sociedade. Vamos aguardar que a sociedade se volte para isso, para assumir que é preciso ensino de qualidade, com muito mais qualidade do que a gente está vendo hoje, né? E com muito investimento nesses jovens. Além da qualidade, oportunidade, Carla. Muito importantíssimo bem. Deixar esse recado com relação aos dados de hoje. Qualidade e oportunidade. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo Maia, participando aqui conosco, nosso editor-chefe do CNN Educação.